Já que estamos falando de merecimento, eu já preparei um chá aqui bem delicioso para mim, para termos juntas esse momento de entrega. Vai lá, se reconheça como merecedora, prepara um chá gostoso para você e se dê esse momentinho de pausa e presença. Antes de eu te explicar por que o nosso elevado merecimento vem do nosso feminino curado, vamos entender juntas de onde vem a nossa crença de merecimento, essa crença tão enraizada que está muitas e muitas vezes lá no nosso inconsciente e que nós não nos damos conta que quando nós estamos acessando, conquistando, realizando algo que desejávamos muito, nos sentimos culpadas ou não nos reconhecemos como merecedoras de desfrutar das coisas boas da vida. Muitas vezes agimos como impostoras, dando um jeito de nos auto-sabotarmos diante de felicidades, conquistas, sonhos, concretizações. Porque acreditamos que a felicidade não é para nós. A nossa crença de merecimento, ela é tão enraizada e existem só duas formas de imprintarmos, de cristalizarmos nas nossas memórias e formarmos esse padrão mental, essa padronização sobre o nosso merecimento, que é dentro de um elevado senso de merecimento ou um baixo senso de merecimento. E ele é formado lá nos nossos primeiros 7 anos, no nosso primeiro setênio, quando fomos inseridas ao mundo, nos nossos meios sociais, nossos meios familiares. Então, de que forma que isso foi constituído e construído? De duas formas. Ou por forte impacto emocional, um trauma, uma experiência que impactou realmente na sua vida e na sua história, ou por repetições. Então, se ao longo da sua vida, lá nessa primeira infância, você ficou experimentando rejeições, ciclos de rejeições, experiências de rejeições, abandono, exclusões, tudo isso fez com que, de alguma forma, você armazenasse essas experiências como um padrão de merecimento seu, só que como o nosso sistema interno ele tem a sua própria inteligência, nós construímos mecanismos de defesa. E muitas dessas experiências ficaram armazenadas lá no nosso inconsciente, dentro das nossas interações sociais, dentro da nossa educação escolar, a forma como nós interagimos nas construções sociais de amizades. Então, se nós sofremos muito bullying, se sofremos muitas rejeições nessas interações lá com os nossos 3, 4, 5, 6, 7 anos de idade, por mais que a gente não lembre, muitas dessas experiências, em razão desses mecanismos de defesa, elas aconteceram, elas fizeram parte da nossa história. E hoje, na fase adulta, surtimos o efeito e sentimos o efeito dessas experiências que aconteceu na primeira infância, mas elas vieram sendo fortalecidas, na maioria das vezes negativamente, num baixo merecimento,
na fase da adolescência, da juventude e na fase adulta. E aí, uma das coisas que eu sempre falo é que eu não trabalho com essas questões da primeira infância, da cura da criança interior. Eu já trabalhei isso no passado com muitas alunas, com muitas interagentes, mas eu percebi, e aí tem um ponto muito importante, você compreender na sua postura de mulher adulta, que revisitar muitas vezes a nossa infância, ficar lá na nossa história, primeiro, este é um lugar muitas vezes de muita dor, onde a gente vai abrir uma ferida e que ela muitas vezes demora muito para cicatrizar. E que neste lugar a gente não consegue resgatar muita coisa porque o passado, ele tem o seu próprio lugar que se chama passado. É lá que ele deve ficar. A gente só deve fazer o que nessa postura de mulher adulta, e é desta forma que eu vejo os processos de transformação realmente acontecendo, em saltos exponenciais, em saltos quânticos, numa tomada de consciência profunda, de autorresponsabilidade nessa postura de adulta, que é o quê? Trazer a consciência no momento presente. Então é no aqui e agora que você, que eu, que todas nós temos o nosso poder de transformação. Não é ficando lá no passado agarrada em dores, agarrada em lugares que não há possibilidade de transformação, porque foi o que foi. Mas aonde que nós podemos elevar a nossa crença de merecimento e fazermos o nosso processo real de autocura? E nos permitirmos, esta é a palavra, nos permitirmos a viver a felicidade no momento presente. É no aqui e agora que a nós foi dado o livre arbítrio, chamado poder de escolha, poder de decisão, e decidir agora, no presente, fazer diferente. Então entendemos que o nosso sistema de crença, ele é constituído lá nesses primeiros 7 anos de duas formas, por repetições ou forte impacto emocional, mas não é revisitando essa infância que nós vamos ter a real transformação, mas sim, quanto mulher adulta no momento presente, decidindo por querer se transformar. E por que muitas de nós não conseguem acessar a felicidade quando encontram algo maravilhoso que vai enriquecer as suas vidas nas mais diversas áreas? Damos um jeito de nos livrar. Exatamente por aquilo que eu falei, que nós não devemos se apegar, de contar histórias que viemos contando, narrativas que viemos contando ao longo da nossa vida e que acreditamos. E nessas histórias nós nos identificamos tanto que nós nos agarramos e a gente está lá apegada, nós não queremos largar, nós não queremos abandonar quem nos tornamos, quem somos ou quem estamos sendo nesse presente, para fazer esse processo de transformação e elevar o nosso merecimento em direção à felicidade, à plenitude, a desfrutar das coisas boas da vida. Só que nós sabemos, assim como a gente consegue reconhecer as nossas virtudes, nós também conseguimos reconhecer as nossas sombras. Conseguimos saber exatamente onde é o ponto de dor. O Dom Henrique,
ele falava que as nossas sombras, aquilo que a gente está resistindo em mudar, em transformar, ele traz uma analogia, é como se nós fôssemos no médico e o médico não sabe onde está a nossa dor, mas nós sabemos exatamente onde está o ponto que dói. Que o médico, ele vai nos tateando. Dói aqui? Não. Dói aqui? Não. Dói aqui? Opa, aqui dói. Então, quem identifica a nossa própria dor não são terceiros. Somos nós mesmas. Nós sabemos o ponto que dói. Só que, por mais que doa, olha que doido, por mais que doa, nós já construímos mecanismos internos para lidar com a dor, para lidar com aquilo que nos traz infelicidade. E muitas vezes, na verdade, a gente se abraça nessa dor, porque ela contém desculpas bastante plausíveis para não fazermos os nossos processos de transformações, não fazer mudanças, não ir em direção a um desconhecido do vir a ser. Quem somos, já conhecemos. Quem somos, já experimentamos de todas as formas e já aprendemos a lidar com aquela dor de quem somos, nas nossas sombras. Então, por apego a quem somos, perdemos a oportunidade enorme de ir em direção a esses saltos quânticos e exponenciais, chamada desconhecido. E esse lugar do desconhecido, ele é um lugar que ele dá tanto sentido para a nossa vida, para a nossa existência, porque essa tensão de quem somos hoje para ir em direção a esse desconhecido do vir a ser, nos enche de sentido. Entendemos um dos meus lemas de vida, de que a vida pode sempre ficar melhor. E de fato, desde que tenhamos duas virtudes dentro desse processo em direção ao merecimento, ao elevado merecimento. Coragem. Primeira das virtudes, coragem de querer se transformar, coragem de sair de um lugar que causa dor para ir para um desconhecido que, de fato, o nosso sistema interno ainda não aprendeu a lidar, mas para ir em direção àquela sua eu do futuro, aquela que ainda você não conhece, mas que está num potencial e numa potencialidade enorme de se manifestar, de se revelar, de vir a ser. E a segunda virtude, o desapego. O desapego de si mesma, o desapego de aprender a renunciar àquilo que somos hoje, para ir em direção a algo muito maior de quem somos hoje. Eu quero trazer sobre essa renúncia uma experiência minha, pessoal. E aí, só para entender alguns contextos nossos, né? Eu vou falar de um ponto atrelado ao outro na área da minha vida. Mas a gente faz isso com várias questões e várias áreas da nossa vida e muitas vezes a gente não se dá conta. Que quando eu conheci meu marido, eu tinha acabado, fazia menos de 6 meses que eu tinha acabado de conseguir fazer uma grande realização material, um grande sonho material,
Eu estava há 4 anos montando o apartamento dos meus sonhos, exatamente do jeito que eu imaginava, exatamente do jeito que eu desejava. E aí fazia menos de 6 meses que eu estava morando lá, quando a gente se conheceu, e aí tudo foi muito rápido, e ele já tinha a outra casa, né, a casa dele, e eu decidi, quando a gente se casou, ir para a casa dele. E eu lembro que algumas amigas na época me perguntaram: mas como que tu vai deixar o apartamento dos sonhos para ir morar numa casa que não foi tu que projetou de todas as formas, com todos os detalhes? E naquele momento, primeiro, né, requer coragem para renunciar aquilo que muitas vezes a gente considera essencial, que não é o essencial, mas que a gente dá uma importância tão grande, e muitas de nós não têm a coragem de fazer a mudança, de ir em direção a esse desconhecido, de desapegar porque está presa em conquistas que foram realizadas e concretizadas e não querem abrir mão de nada. E aí se perde uma oportunidade enorme de uma experimentação gigantesca de alma, de vida, porque nós estamos aqui nessa vida para experimentar ao máximo a nossa capacidade de amar, de experiências, de desapegar. E aí hoje, né, eu agradeço vários pontos na minha história. Se eu não tivesse a coragem de me transformar, de ir em direção ao desconhecido, de desapegar daquilo que até então era aquela eu do passado, para vivenciar aquilo que eu ainda não conhecia e que seria a Juliana do vir a ser, o quanto eu teria perdido, porque foram renúncias para construções de algo muito maiores, incomparáveis, inimagináveis. Só que quantas de nós estão dispostas a se desapegarem da vida que construíram, das personalidades que construíram, das identificações que estamos lá presas, amarradas? Eu sou isso, eu sou aquilo. E essas identificações, elas nos impedem de ir em direção a essa elevada crença de merecimento, porque a vida ela sempre flui para frente em direção ao mais. E se nós estamos no apego, nós não conseguimos, nesse aprisionamento do nosso ego, ir em direção ao mais. E ir em direção ao mais, eu estou falando de crescimento da alma e crescimento do espírito. É muito além do crescimento e identificações do ego, compreende? Então vamos entender que primeiro precisamos aprender a desapegar dentro desse processo e ir em direção ao nosso elevado senso de merecimento, e entender duas vertentes dentro da nossa energia feminina e da nossa energia masculina, que quando nós estamos no excesso da nossa energia masculina, nós estamos no pragmático, no racional, e nós perdemos o acesso à nossa criatividade. E a nossa criatividade vem do nosso feminino. E se nós estamos no excesso do nosso feminino, excesso do feminino, nós também estamos experimentando a apatia, o desânimo, o medo, e perdemos a criatividade do nosso feminino curado. Esse feminino curado, ele é o ponto de equilíbrio
da nossa energia feminina, da nossa energia masculina, onde eu tenho atributos e virtudes da minha força masculina, tenho atributos e virtudes da minha força feminina. E eu vou em direção a sonhos, concretizações, realizações, utilizando essas duas forças, essas duas potências com total criatividade. E aí, por que que o nosso elevado merecimento vem desse feminino curado? Porque todos os nossos movimentos, todas as nossas ações são desenvolvendo virtudes, qualidades, capacidades nossas em direção a esse ser mais, em direção a esse crescimento, características da nossa personalidade que nós cristalizamos e identificamos, que eu sou rejeitada, ou que eu sou medrosa, eu sou insegura, eu sou desanimada, eu sou controladora, várias identificações de personalidade que a gente vai se identificando que está em estado negativo. Nós, dentro desse feminino curado, vamos trazendo essas virtudes e forças para estado positivo. Então, todas as nossas ações, com esse desapego, com essa coragem, são de autoconfiança, de disciplina, de ânimo, de entusiasmo, de flexibilidade, de paciência. As nossas identificações dentro da nossa identidade é sempre em estado positivo. E aí, quando chega o momento de a gente pegar a dádiva, aquilo que é nosso, que fizemos por merecer, dentro de um feminino curado, não há sentimento de culpa. Porque houve dentro deste processo, até chegar à sua realização e concretização, o ser antes de ter. E o ser antes de ter respeita a lei da reciprocidade, de dar e receber. Eu dei para a vida, eu recebi da vida. E neste fluxo de abundância, tomamos a prosperidade, o êxito, a abundância como algo natural do nosso ser. Porque, de fato, temos muitas evidências na nossa alma, no nosso espírito, na nossa personalidade, nas questões práticas do nosso cotidiano, dos nossos hábitos, da nossa rotina, de que nós fizemos por merecer. Temos evidências ali diárias que comprovam. A prosperidade veio porque eu entreguei tudo que eu tinha de melhor para a vida, em equilíbrio das minhas emoções, das minhas ações, dos meus potenciais internos, das minhas forças internas. E aí, neste lugar, eu me reconheço como merecedora do extraordinário. Eu me reconheço como merecedora das melhores coisas da vida. Exatamente isso que eu ensino dentro do Método Plena, o meu programa de plenitude emocional e autonomia feminina. Trabalhar todas essas questões das nossas emoções em estados negativos, trazer a força da qualidade da alma, trazer na jornada do feminino a força de ser mulher, entender como funciona todas essas dinâmicas da energia feminina, da energia masculina, trazer as edificações das nossas reprogramações mentais, do nosso sistema de crença, nossa crença de merecimento, nossa autoimagem, de ser aquela protagonista que cocria a sua própria realidade com coragem, com prosperidade, com êxito. Se ainda não me segue, aqui
no YouTube, já ativa as notificações, também clica, já começa a me seguir, que toda semana tem vídeo novo. E entender que o elevado merecimento vem de um lugar de movimentos, onde nos colocamos dentro do fluir da vida, onde nos colocamos neste lugar de fazer por merecer, de ser antes de ter. E aí, neste lugar, nos sentimos por completo merecedoras de desfrutar e usufruir das dádivas da vida.